Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui para trocar uma ideia, né? Falar com vocês como é que eu vi ontem o jogo do Bahia contra o Vasco da Gama. O Bahia tomar 3 gols do Vasco da Gama é duro de aceitar, né? É para o torcedor dormir realmente revoltado, porque quem tem acompanhado os jogos do Vasco da Gama e ver o que o Vasco fez com o Bahia ontem, realmente lamentável a situação, porque esperava, eu sinceramente, inclusive nos programas, eu falei que o Bahia era favorito para vencer o jogo. Eu não posso imaginar o Bahia, né? É claro que a gente sempre fica com aquela coisa da primeira impressão, e a primeira impressão é ainda o Bahia do primeiro turno, que de uma hora para outra pode recuperar o bom futebol. Eu ontem na jornada esportiva, né, pela Itapuã FM, eu dei o exemplo do Abel Ferreira com o time do Palmeiras. O Abel Ferreira, vejam quantas vezes ele já teve jogadores que estavam bem retirados do time, ou por um detalhe ou por outro, ou por venda de um jogador, por jogador machucou. Ele há pouco tempo ficou aí sem o Rafael, né? O Rafael Veiga ficou um tempão sem jogar e o time não perdeu sua maneira de jogo, né? Sua ofensividade, sua criação no meio de campo. Ele perdeu Zé Rafael, né? Perdeu Rafael Veiga, ele perdeu vários jogadores e o time continuou jogando bem. Sabe o que é isso? Isso é o treinador que sabe lidar com o grupo, que está enxergando qualidades em cada jogador, características dos atletas. Não vou comparar a qualidade realmente no Palmeiras, que tem inclusive uma base extraordinária, está sempre puxando jogadores da divisão de base, mas o treinador, ele é o gestor daquilo tudo ali. Porque é aquilo que a gente fala no Brasil, né? Por que os portugueses estão fazendo sucesso no Brasil? Trabalho, né? A maneira de trabalhar, a disciplina, a correção, a querer a coisa certa, né? A cobrar dos atletas cada vez mais. Isso o nosso futebol brasileiro, e não é só o Rogério Ceni, não. O futebol brasileiro está muito atrás nesse nível da Europa. Veja que o Portugal está ali no início, né? Mas os treinadores estão brilhando aí pelo futebol mundial, sobretudo aqui no Brasil. E ontem, mais uma vez, eu tenho que começar a falar do jogo, começando pela coletiva do Rogério Ceni. Porque ele diz na coletiva, ele joga praticamente a responsabilidade toda em cima dos jogadores, quando não é. E aliás, Rogério, isso aí, quando você veio para cá, nós ouvimos vários vídeos, né, de cronistas, de torcedores, né, pelo Brasil afora aí, falando de você, que você nunca está errado, né, que você sempre está certo e que errados são os outros. Quando ganha é para você, quando perde, aí você jogou como ontem a responsabilidade em cima dos jogadores, quando você diz que o que aconteceu em campo não pode acontecer, que os jogadores trabalham de um jeito e no jogo vai para outro. Isso não existe, Rogério Ceni. A culpa é sua, totalmente sua. Se os jogadores entram em campo e não conseguem fazer o que fizeram no treino, isso é uma desculpa esfarrapada, porque não foi a primeira vez que aconteceu. Os últimos jogos do Bahia têm sido assim. Você coloca um time em campo e o time não consegue render. E é por isso que quase 100% da torcida do Bahia está contra o seu trabalho, está contra você, pedindo a sua saída. Primeiro porque você é teimoso. Primeiro que você coloca o mesmo time para jogar sempre, esse time não lhe traz resultado. E ontem o torcedor foi brilhante, perfeito. Ele mandou um áudio dizendo o seguinte: eu não entendo como é que o Rogério Ceni premia os jogadores que jogam mal, e aqueles que entram e jogam bem acabam tirando o Bahia de uma situação ruim dentro de campo, voltam para o banco de reserva, e aqueles que estavam mal continuam jogando. Gente, vê Cauli jogar e aqui não vai nenhuma coisa de pegar no pé do jogador, que às vezes tem que ter até cuidado no que a gente fala, porque tá pegando no pé. Não é. Cauli é a cara da tristeza dentro de campo. Cauli é a cara da falta de motivação dentro de campo, sabe? Ele não se esforça meio metro para meter o pé na bola, para marcar o jogador adversário, não ganha uma bola pelo alto, não tem mais domínio de bola. Cauli não consegue passar a bola, dar o passe, fazer um drible, não dá um chute no gol. O que é que Cauli está fazendo em campo? Poxa, tudo bem, o cara no passado foi muito bem, o Palmeiras quis contratar ele, levar ele, nós elogiamos bastante, mas o futebol é assim. Num domingo você é craque, na quarta-feira você é o pior de todos. Isso acontece dentro do futebol. E o Rogério Ceni insiste em Cauli.
E essa coisa do passe, muito passe para trás, muito toquinho para trás. O Vasco, quando atacava o Bahia no primeiro tempo, toda hora criava uma situação de gol, jogando com dois jovens, dois atacantes. O Emerson e o Ryan são dois jogadores saídos, né, da base, jogadores jovens, que acabaram com a defesa do Bahia. Gabriel Xavier mal, Canu mal no primeiro tempo, perdidos ali. Por isso, outra coisa, o Gabriel Xavier, bom zagueiro, de qualidade. O Bahia achou esse zagueiro, só que, como eu digo sempre, tem muito que aprender ainda. É o primeiro ano da primeira divisão do Gabriel, ele não teve grandes zagueiros anteriormente para que orientasse ele. É um bom zagueiro? É, mas falta muita coisa ainda. Tem muitos detalhes de fundamentos que ele tem que aprender para ser um grande zagueiro. Canu mal, Canu ontem voltou a ser aquele Canu de antigamente, lembra? De gesto, gesticulando e reclamando de tudo. Então, lamentável, o primeiro tempo do Bahia foi terrível. E quando o Bahia tomou um gol, eu estava comentando ao jogo pela Itapuã FM, ele disse assim, ó, se eu sou treinador, eu já mudo agora, eu boto o Lúcio e boto o Ademir, porque o Bahia vai tomar gol, pô. Do jeito que estava ali, estava na cara que o Bahia ia tomar mais gols. Tomou 3 e poderia ter tomado 5, porque o Vasco teve toda a chance de fazer o gol em cima do Bahia. Aí o Rogério mudou, lá para os 30 e poucos minutos, já estava 3-0, e o Bahia aí, né, para azar dele, eu vou dizer assim, o Ademir cruza e o Lúcio faz o gol. Porque eram jogadores que a torcida pedia, que todos nós pedíamos no time titular. Aí o outro é do Rogério. Ah, porque Biel fez muita falta, se ele tivesse Biel seria diferente. Pô, Biel ficou de fora em um tempão. E antes de ficar de fora naquela contusão, Biel era banco de reservas, Biel não era titular do time do Bahia. Então eu acho, sabe, eu fico chateado e irritado com desculpas, porque não encaixam essas desculpas quando o próprio treinador ele tem a opção de mudar. Ele poderia ter mudado, entrado com um time diferente. E isso é claro para todos nós, porque Cauli não tem jogado bem, Jean Lucas não tem jogado bem, Caio Alexandre não tem jogado bem, um cara que chegou do Caio Alexandre, né, com tanta pompa, um construtor de jogadas, não consegue mais construir. Eu também acho, e volto a dizer aqui, que é muito dessa queda de rendimento de Caio Alexandre, de Jean Lucas. Cauli eu não sei, Cauli me parece que está totalmente desmotivado para jogar futebol. Mas Caio Alexandre, Jean Lucas, Tassiano, é a falta de atacantes, de velocidade, que deu opções para os meias, né? Mas pelo menos o Acevedo entrou e já mostrou que está em condição e tem que jogar, gente. Porque além de jogar, ele marca, o que Caio Alexandre e Jean Lucas não tem feito ultimamente. Antigamente o Bahia marcava pelo sistema. Como tinha um sistema, né, de todo mundo jogar, quando perdia a bola todo mundo marcava. Pronto. Hoje em dia ninguém marca mais, fica todo mundo olhando, marcando com o olho não dá para marcar. Tomar 3 gols do Vasco da Gama é um absurdo. Jogando na casa do adversário, jogando no Japão, jogando no Salvador, jogando onde quer que seja. O Bahia não pode tomar 3 gols, principalmente que o Verratti não estava jogando, que é o artilheiro do time. Os outros jogadores inclusive reservas, entraram e fizeram os gols e poderiam ter feito mais. Aí no segundo tempo, com as mudanças feitas, com outros jogadores aqui. Aliás, o Bahia é o time, em primeiro lugar, de jogadores que saem do banco e fazem gols. Sabiam disso? Só o Rogério que não sabe. E o Rogério vem na entrevista coletiva culpar, né, os jogadores que estão em campo. A culpa é sua, Rogério. É você que trabalha. É você que tem o vestiário na sua mão para motivar os jogadores. É você que está ali para extrair o melhor de cada atleta, para dar conexão entre um jogador e outro, fazer o coletivo jogar bem. A culpa é sua, Rogério Ceni. Não adianta jogar para dentro de campo para os jogadores. Então ontem, minha gente, o que aconteceu com o Bahia, sobretudo no primeiro tempo, porque o segundo tempo, ainda que amarrado, né, muito pegado, muita paralisação, o Bahia pelo menos conseguiu sair mais. E só não empatou porque Ratão perdeu aquele gol ali no final do jogo, o lançamento veio da esquerda, ele consegue dar de bico na bola, o goleiro defende, na volta pega ele desequilibrado no contrapasso e aí ele bota a bola para fora. Senão seria 3-3 e o Bahia empataria o jogo contra o Vasco da Gama. Mas um jogo realmente terrível, sabe? E a desconfiança do Rogério Ceni só vem aumentando, não só pelas escalações, a teimosia dele de insistir com alguns jogadores que estão muito mal, mas pelo comportamento tático do time, né? Que está deixando a desejar, muita bola para trás. Juba, jogador construtor, sabe enfiar uma bola ali para um Cauli, para um Tassiano, para um Everaldo, fica trazendo a bola direto agora para os zagueiros ou para o goleiro.
sabe? Chega no Arias, devolve para o goleiro, e é um perigo aquela bola ali, no Marcos Felipe o tempo inteiro. Dificilmente o Bahia faz uma jogada vertical, então isso tem que ser olhado. É claro que cada vez mais fica difícil, porque se o Bahia ganha ontem, fica 2 pontos do São Paulo, que é o próximo adversário, ganhando do São Paulo, passaria o São Paulo, já ganharia uma posição para nessa expectativa de abertura aí, de quantas posições, de quantos times vão para a Libertadores da América. Por isso, minha gente, é isso aí. Grande abraço a todos, que Deus abençoe, uma ótima terça-feira para vocês.